Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Vamos aqui só jogar na tela certa, porque a gente não está programando, a gente está falando de curva de juros, certo? E hoje vai ser uma aula, certo? Que você não vê em nem mentoria, nem por aí sobre curva de juros, né? Uma aula de quem realmente usa curva de juros, opera curva de juros e opera da curva de juros também, né? Então, pessoal, hoje você vai aprender os movimentos da curva de juros, o que são os juros de fato, o que significa os formatos que a curva desenha e como ganhar dinheiro com isso. Por isso que vai ser seu último vídeo, ou entre algumas aspas a gente pode colocar, né? Seu último vídeo barra aula sobre curva de juros. Porque esse conteúdo aqui vai por mim, tá? Excelente. Então, por isso, deixe o seu like, certo? Compartilhe esse vídeo nos grupos e se inscreva. E mais que isso, dá uma olhada na descrição que eu sempre deixo links muito interessantes aí. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Antes da gente falar de curva de juros, vamos entender o que é os juros, certo? Então, quando a gente olha para os juros, por exemplo, e a gente vai usar a nomenclatura de I, normalmente a literatura usa o I como nomenclatura, o que eu quero que você entenda aqui, tá? Basicamente, os juros, a gente pode usar uma definição, ela até simples, mas ela é bem eficaz para o que a gente quer, que seria o seguinte: a gente pode entender os juros como o custo do dinheiro no tempo, ok? O custo do dinheiro no tempo. E aí aqui você já entendeu algumas coisas, eu acredito, né? Daqui a gente já deduz algumas coisas. Espera lá. Custo do dinheiro, então, dinheiro. E aqui tempo, eu vou ter uma variável tempo. Então, bom, sistematizando isso aqui, eu poderia dizer então que o custo do dinheiro determinado num tempo t, ele pode ser dado pelo custo do dinheiro atual vezes 1 mais os juros que eu vou cobrar, elevado ao tempo que eu vou gastar. Olha só, a gente já meio que começou a desenhar alguma coisa aqui. Isso significa, então, que o custo do dinheiro no tempo, ele é dado pelo quê? Pelo que eu vou emprestar agora vezes uma taxa de juros, certo? E tudo isso é levado ao tempo, né? Ou seja, esse cara aqui também é uma variável importante. Então, se a gente pudesse determinar aqui alguma coisa, a gente poderia determinar da seguinte forma, né? Que os juros ou algo do tipo, né? Vamos tentar determinar por enquanto. Os juros tem como variáveis aqui, a gente pode desenhar algumas variáveis, como por exemplo, o dinheiro que eu vou emprestar atual, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Custo do dinheiro atual, ele tem como variável a taxa de juros que vai corrigir isso, ele tem como variável o tempo. Mas a gente sabe, pessoal, que ao longo do tempo o dinheiro perde valor, certo? Então a gente pode colocar aqui um θ que eu vou chamar isso aqui de inflação, ok? Então eu estou meio que definindo isso aqui. Só que você concorda comigo, pessoal, que se eu empresto dinheiro para uma pessoa meio duvidosa, e aí eu vou chamar isso aqui de termo, né? Uma pessoa duvidosa, ou seja, um pagador duvidoso, ele tem um rating, né? Ruim. E aí o que é? O que eu estou tentando uso? O que está a variável nova aqui para a gente? Essa palavra rating, que é a qualidade do crédito. Opa, então peraí, Assis, além disso aqui tudo, temos também aqui adicionado agora rating. Exatamente. Então a gente tem um rating aqui, que é a qualidade do crédito. Então, perceba o seguinte, pessoal, olhando para isso aqui de forma bem simples, a gente consegue meio que jogar isso aqui na teoria de Fischer. E lembrando, a minha ideia aqui não é dar nenhuma aula de economia avançada, nada do tipo, ok? A minha ideia aqui é mostrar para vocês como eu uso na prática a curva de juros e o que está por trás dela, ok? Então a gente pode vir aqui simplesmente bom, uma forma linear dedutível de Fischer. A gente pode dizer o seguinte: uma forma linear e dedutível de Fischer é o seguinte, né? Podemos vir aqui e assumir que a taxa de juros praticada, ou seja, a taxa de juros que vai corrigir o que? O custo do dinheiro no tempo, certo? Então, vamos aqui, ó, o custo do dinheiro no tempo, ela pode ser igual a 1 menos a taxa de juros mínima, que aqui no nosso caso é a Selic, ok? Vezes 1 menos, neste caso, o tempo, vezes 1 menos a inflação, vezes 1 menos o risco de crédito, né? Esse 1 vezes um tempo aqui, a gente não vai usar dessa maneira. Por quê, pessoal? Você concorda comigo que se a gente usar
a inflação aqui, esse tempo meio que vai nos ajudar, né? Por quê? Olha, vamos prestar atenção. Quando a gente olha para uma questão simples de inflação, a gente percebe que o dinheiro hoje, ele vai valer menos que no futuro. Significa o quê? Que então que a inflação hoje, certo? Ela é menor que a inflação no futuro. Então, percebam que a inflação meio que consegue corrigir isso aqui. Então, isso tudo aqui a gente vai chamar de 1 menos θ linha, ok? Para a gente adaptar. Então, como que ficaria a nossa equação? Basicamente, a taxa de juros praticada, que é o custo do dinheiro no tempo, pode ser dada por 1 menos a taxa básica de juros, que é a Selic, vezes 1 menos o θ, nesse caso linha, vezes 1 menos o risco do cliente, e você pode colocar mais variáveis que você se sente confortável. Por exemplo, o risco do Brasil, risco sistêmico, você pode botar a variável que você quiser. Aqui a gente está fazendo uma forma linear e dedutível de Fischer. É uma ideia, certo? Beleza, pessoal. Então esse todo é o escopo. Então, quando a gente olha para uma curva de juros, vamos desenhar uma curva de juros aqui, o que a gente está fazendo, pessoal? Olha só, a gente está contando uma história, cara. Olha que fantástico, né? Está contando uma história. Por que contando uma história, Cis? Quando a gente olha uma curva de juros, a gente vai olhar, evidentemente, vértices, 1 ano, 2 anos, vou botar aqui 5 anos, não está numa escala perfeita, 10 anos e 20 anos. E aqui, evidentemente, a gente está falando de tempo, e aqui a gente está falando de juros, né? Então, quando eu olho para essa curva de juros, eu estou pegando toda essa história aqui. Então, por exemplo, quando eu olho para um juros aqui, eu estou falando que o juros praticado aqui, no vértice de 1 ano, me conta uma determinada história. Se ele está em um patamar igual a X, por exemplo, ele está me contando uma história. Se eu olho para esses juros aqui, uma taxa de juros praticada diferente, um vencimento de 5 anos, ele é um K, ele me conta uma outra história. Então percebam que cada juros na curva me conta uma história. Que história? Faça a engenharia reversa, pessoal. Como assim fazer a engenharia reversa? Os juros, né, ou seja, a taxa de juros praticada igual a 1 menos a Selic, vou digitar assim, vezes 1 menos a taxa de inflação, vezes 1 menos o rating, vezes alguma variável é igual a, por exemplo, x. Opa! Então, quais variáveis são mexidas aqui ou estão mexidas aqui para que isso se aproxime de x, para que seja x? Bom, então, se amanhã ou depois o mercado entende que esse x aqui vai ter que modificar e vai ter que vir um y, ou seja, uma taxa de juros maior, ou seja, sabendo que esse cara é maior, isso implica o quê? Que alguém aqui aumentou. Alguém aqui aumentou, correto? Quem aumentou? Então percebe que está contando uma história. Então quando a gente olha a curva de juros, a gente está ouvindo uma história. Está vendo uma história. História de quê? Ou de inflação, ou de Selic, ou de risco do cliente, ou de outras variáveis que não vem ao caso por enquanto, certo? Então, pessoal, quando a gente olha para isso, essa é uma forma simples, mas muito poderosa de se observar a curva de juros e entender, olha, está me contando uma história. Agora vamos tentar entender esta história. Então vamos fazer de novo aqui a nossa curva de juros, certo? Dessa vez aqui um pouquinho maior, né? Uma proporção um pouco maior. A gente vai fazer o seguinte: aqui está os juros dado em porcentagem e aqui o tempo. Então aqui a gente tem 1 ano, 2 anos, aqui eu vou colocar 5 anos, perdoa a escala, 10 anos, 15 anos e 20 anos, ok? Para a gente não perder muito tempo. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu estou falando de um Brasil, por exemplo. Então, eu estou falando de um país, ok? Então eu vou lidar com o país. Vamos fazer aqui uma coisa. Brasil. O que a gente sabe do Brasil, pessoal? Bom, o Brasil tem uma Selic. Então vamos assumir que aqui seja algo próximo a 11%, aqui próximo a 2%, ok? E aqui 20%, só para ficar fácil. Então a gente sabe que o Brasil tem uma Selic. O Brasil tem uma Selic de quanto, pessoal? O Brasil tem uma Selic atualmente de 13,25. Opa! Então, o juros mínimo que eu tenho que praticar, ele está em 13,25. Só que o que a gente sabe também? O Brasil tem uma inflação que está um pouco acima da banda de meta, né? Ou seja, ligeiramente acima, só que a gente vê pelo boletim Focus que o Brasil tem uma projeção de inflação acima também. Opa, peraí. Então, nós temos uma Selic nesse valor, uma projeção de inflação subindo e o risco fiscal
ou seja, que eu vou chamar aqui de RC, do risco fiscal, risco do cliente, perdão, né, que eu vou chamar aqui de RC, ele também está subindo, ou seja, o governo provavelmente vai ter problemas aí. Então, o que, que acontece com a minha curva de juros aqui no Brasil, pessoal? Ora, simples. O mínimo, então, que está em um ano, vai ter um pouquinho de inflação, um pouquinho de risco. Então, esse mínimo, ele não vai ser 13,25. Você concorda comigo que vai ser um pouquinho maior, porque para o vértice de um ano, certo? Então, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui é a nossa curva de juros inicial. Para 2 anos, olha, o tempo está passando. Então, a chance desse cara aqui aumentar o risco é maior. Eu quero mais juros. Para 5 anos, eu quero mais juros. Assim de 10 anos. 10 anos tem um problema, né? Qual que é o problema? Então, mais ou menos aqui, né? Qual que é o problema de 10 anos? Os juros também é relativamente alto. Mas você concorda comigo, pessoal? Eu já estou descontando grande parte do movimento de risco junto com a projeção que eu tenho. Qual que é a inflação daqui a 10 anos? É difícil saber, né? Uma forma, uma métrica, uma coisa legal que a gente vê, que a gente pode, né, para você fazer exercícios em casa, para você tentar entender o que eu estou falando, é você entrar no site da Ambima, aqui, tá? Site da Ambima, e aí você consegue ver a inflação, tá vendo? A inflação implícita. O que, que o mercado entende que vai ser de inflação? Olha como ela é ascendente e depois ela cai, tá vendo? Perceba, a inflação é ascendente e depois ela cai. Porque daqui 10 anos, 15, 20, 5, 6, é mais fácil fazer uma política para controlar. O curto prazo nem tanto, ok? Então, perceba que a inflação ela tende, né, a estabilizar, o risco também. Logo, a curva vai fazendo esse movimento aqui. Ó. Eu vou pedindo um pouco menos de taxa, cada vez mais longo. Só que, se a gente fizer um desenho disso aqui, daria algo próximo disso aqui, e perdoe meu desenho, que eu estou usando o mouse, tá, pessoal? Então, me perdoe pelo desenho. A gente tem um formato de curva. Então, esse formato de curva é um formato de curva para o Brasil. E esse formato de curva tem um nome. Ah, é assim? Tem. Tem sim. Depois, mais para frente, vou explicar nome por nome. Mas esse formato de curva tem um nome. E esse nome se chama Ramped. Guarda esse nome, pessoal. Esse formato é um formato de curva Ramped. Ok? Vamos usar um exemplo um pouco diferente agora. Vamos falar de Estados Unidos. Só para a gente comparar. EUA. Estados Unidos está com uma taxa de juros mais ou menos, né, oscilando na órbita de 4,25, né, 4,50, mas é 4,25 mais ou menos. Então vou fazer aqui de rosa, eu acho. Então 4,25, vai deixar uma inflação que vem caindo e agora está estável e o risco cliente que é muito bom. Então vou botar neutro. Então concorda comigo que o mínimo vai ser aqui uns 4,25, 4,30. Como tem uma inflação caindo, você concorda comigo que a trajetória da curva vai fazendo mais ou menos isso aqui, certo? Só que qual que é o grande problema, pessoal? Lembra o seguinte, o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Por mais que o risco cliente não venha a inflação esteja controlada, eu preciso cobrar um pouco de juros mais à frente. Então a gente acaba vendo uma curva que faz algo mais ou menos assim. Estabiliza. Eu só estou cobrando um pouco do dinheiro porque eu sei que o dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. Então essa aqui é uma curva dos Estados Unidos. E também tem um nome. Não brinca se isso é verdade, tem um nome. A gente chama esse shape aqui de normal. Né? Bom, já deu para você entender que se eu fraccionar, eu vier aqui e fizer um exercício assim, ó, e observar essas curvas aqui num pequeno espectro, eu percebo uma diferença. Olha só como o Brasil está com formato de curva complicado, Estados Unidos não. Por quê? São juros cada vez maiores ao longo do tempo. Isso torna a economia mais saudável. Quando eu observo o Brasil, nem tanto. Né? Por quê? Porque quem tem dinheiro vai querer emprestar tudo aqui, fica muito caro. Quem quer pegar no longo. E quem vai dar no longo? Ninguém vai emprestar dinheiro no longo. Né? Porque perceba o seguinte, pessoal. Isso que eu mostrei para vocês de ficha é uma forma resumida de calcular spread bancário. Né? Que é você justamente falar, olha, vale a pena eu emprestar dinheiro? Então, no Brasil, vale a pena emprestar dinheiro? Não. Né? Não a priori. Logo, por consequência, você começa a perceber que esse shape aqui precifica o quê? Entre algumas aspas, né? Queda na atividade econômica? Não necessariamente. Né? Mas esse shape representa o quê? Problemas.
Qual que são? Aí a gente tem que estudar os seus problemas. Mas no caso do Brasil, a gente sabe que é o risco fiscal. A gente sabe. O shape dos Estados Unidos não, é um shape normal. Significa que é ok. Atividade, tá? Boa. Bom, então por aqui você já percebe que a estrutura termo da taxa de juros, que a gente chama assim, ela já diz muita coisa pra gente. Então quando a gente olha para cada ponto da curva vai se conectando um ao outro, ele vai contando uma história pra gente. Opa, maravilha! Então entendi, Assis. Tá. Só que o que é legal aqui, pessoal? Quando a gente olha para isso, nós precisamos entender que existem alguns movimentos na curva de juros, certo? E esses movimentos que são legais da gente operar. Perceba, durante o dia, a gente vai observar a mesma estrutura, a gente vai observar a mesma coisa. Então, o que a gente faz? Né? Durante o dia, nós, principalmente eu, gosto muito de observar o seguinte. Então, vamos pular uma linha. Eu gosto de pegar a minha curva diária, ela é dada pelo que, pessoal? Eu pego o fechamento ajustado do DI e tiro o último. Então, isso aqui dá para mim uma ideia do que o mercado está precificando hoje para a curva de juros. Ou seja, a variação diária disso aqui, ou seja, se o mercado está, por exemplo, pessoal, tá vendo essa estrutura? Se o mercado está fazendo algo assim, ó, aumentando isso aqui, diminuindo isso aqui, ó, está transformando o shape cada vez mais rampant, está piorando a situação. Então, essa variação aqui, ó, eu consigo capturar no intraday. Isso me mostra o quê? Olha, tá ficando ruim o shape. Provavelmente o dólar vai subir. Então, deixa eu mostrar para você aqui a minha planilha. Só para você ver. Aqui a minha planilha, tá vendo? Então, eu vou marcando os horários. 10h30, 9h40 e por aí vai. Então, percebam o seguinte. Esse shape aqui, ele é um shape que estava mostrando o que pra gente, pessoal? Olha, houve uma variação positiva da curva de juros. A curva de juros predou positivamente. Igual essa variação aqui, por exemplo. Aqui estava num shape rampant. A variação diária estava num shape rampant. Aqui nesse outro dia estava um shape abrindo, espredando. O que o mercado estava fazendo aqui, pessoal? Bom, se eu subo os juros todos os vértices, eu acabei de explicar para vocês, se eu subo os juros todos os vértices, o mercado está querendo o quê? Olha, está precificando alguma coisa aqui que está aumentando. É a projeção de inflação? Não, porque não teve dado de inflação nesse dia. Eu sei que mudou? Também não. Opa, então o risco fiscal. Tem alguma coisa no risco fiscal. E foi o que o mercado estava precificando aqui. E aí? Então percebam que fantástico aqui uma forma da gente visualizar. Só que não basta visualizar. Quando a gente define, então, isso, nós conseguimos, então, a partir daí, entender as movimentações do mercado. Entendendo as movimentações do mercado, nós vemos alguns movimentos. E esses movimentos são bem legais. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a gente vê esses movimentos. Tem nomes, ok? Tem nomes. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, um Beer Flattener. O que é um Beer Flattener? Beer Flattener é quando a curva de juros curta sobe mais que a longa. Você fala, tá, Cis. Ok. O que significa isso em termos de movimento? Vamos fazer movimentos de USD-BRL, porque depois você pode correlacionar com índice e tudo mais, tá bom? Beleza? Beleza, então. Ok? Então, quando a gente olha um movimento de Beer Flattener, por exemplo, em que os juros curtos sobem mais que os longos, o que o mercado está apostando aqui? Aqui provavelmente é um price action de política monetária. Provavelmente a Selic subiu. Selic subindo faz com que dólar caia, mas também Ibov caia, porque os juros ficam maior. Beleza? Beleza. Quando a gente olha o movimento, eu vou fazer assim para ficar Bull Flattener, vamos olhar sobre a ótica do dólar de novo? Bom, o movimento de Bull Flattener já não é um movimento mais tanto de política monetária, né? Você percebe que já é o quê? O mercado aliviando o risco, certo? Já é o mercado aliviando o risco. O que isso significa? A curva está fechando ou a curva está caindo, né? Cada um usa um termo que quiser, mas a gente pode expressar algo parecido com isso, tá? Um Bull Flattener é a curva fechando o longo. Quando a curva fecha o longo, nesse movimento que ela cai mais que o curto cai, mas o longo cai mais. Esse movimento é um movimento de alívio de risco, certo? Esse movimento é um movimento de alívio. Significa que dólar cai e BOV, por exemplo, sobe. Ok? Ok. Quando a gente observa o movimento de B-Stepper, aí
que a gente tem sobre a ótica aqui de novo, né? Já é um movimento de quê? De aumento de risco, né, pessoal? Por que, Assis? Perceba que o longo... Quem que é o longo? Vamos voltar. Lembra que eu estou precificando aqui o quê? O tempo junto com o risco. Então, o longo, se eu aumento o longo, significa que eu estou vendo, além de uma inflação inercial, mais risco. Então, esse B-Stepner faz com que a gente tenha um dólar subindo, Bov caindo, porque eu estou aumentando a percepção de risco. E Assis, e o Bull-Stepner? Aqui é bem legal, pessoal. O Bull-Stepner, ele vai dar duas percepções. Ele pode me dar uma percepção de política monetária, ou seja, corte de juros. Isso faz com que o dólar suba e o Ibov também suba, ok? Só que ele pode me dar uma percepção de que algum movimento de risk-off, ok? Movimento de baixa de atividade, ou o mundo que entrou em guerra, alguma coisa do tipo. E aí, esse movimento vai fazer com que, dependendo do movimento, o dólar suba e, dependendo do movimento, o dólar caia. Então é muito relativo. Ibov é nada, ok? Perceba então que não dá para a gente operar a curva de juros, bater no olho e falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, a gente precisa entender o que está por trás. Então, por exemplo, pessoal, eu abri aqui a plataforma do Flix para trazer para vocês. A gente estava operando uma conta de uma mesa proprietária, um teste, né, de uma mesa proprietária. Desculpa, Flix não, da mentoria. A gente aprovou essa mesa, ok? Então aqui tem os operacionais da mentoria. A gente aprovou essa mesa e eu quero compartilhar para vocês o trade que eu fiz aqui. Né? Então esse operacional foi no Discord dela. A gente operava tanto uma conta real como uma conta teste de uma mesa proprietária. A gente aprovou essa mesa e tudo mais, assim como eu operava na Apex lá fora também, né? Porque o objetivo era a gente aprovar as contas e fazer saques durante a mentoria. Então você, sabendo disso, muito você sucesso a gente conseguiu fazer. tomado no juros. Então, observe o seguinte. Por que eu fiz uma venda de dólar, né? Perceba que eu estou vendendo em dólar aqui, ó. Mas por que você vendeu aqui? Aqui tem um ponto de assimetria que a gente calcula pela volatilidade. Eu já ensinei isso aqui no canal, então dá uma olhada lá no último vídeo. Perceba o seguinte, o que está acontecendo aqui, ó? Os curtos estão caindo, mas percebe que os longos estão caindo consideravelmente mais? Consideravelmente mais. Então, bom, o mercado abre, sobe, a curva de juros vira, isso me dá um gatilho para vender. Me dá um gatilho para vender. Eu pego e executo uma venda, tá vendo? Vou voltar aqui e executo uma venda. Perceba que eu consigo pegar esse movimento. Vamos ver aqui quando o mercado volta, né? Olha só, olha a curva de juros que estava a longa. Tá vendo que a curva longa estava lá 0,4, 0,5% de queda? Agora já não está mais tudo isso. Perceba que a curva longa ela agora está 0,8, 0, 0,13. Opa! O mercado está saindo de uma movimentação. Peraí. Que movimentação, Assis? Opa! O mercado está saindo de um Flatner e voltando para um Bear Steepener. Logo, o mercado está saindo de um Bull Flatner, dólar caindo, e voltando para o Bear Steepener, dólar subindo. Eu, obviamente, percebendo essa movimentação na curva de juros, então perceba, pessoal, eu não cliquei aleatoriamente. Eu esperei os juros me confirmar e saí ainda ali com 5, 6 pontos, ok? Lembrando, tá? Tem vários outros operacionais aqui. Podem perceber aqui, depois a gente aprova, usa uma outra mesa proprietária e por aí vai. Certo? Então, qual que é o grande objetivo aqui para vocês entenderem, pessoal? Sobre movimentação de curva de juros. Ó, esse dia aqui mesmo, curva de juros abriu, eu já fiz um trade. Ó, né? Deixa eu só pegar aqui o time para vocês observarem. Então, ó, curva de juros abriu, e aí eu comecei a perceber a curva fechando, o Flatner, lembra? Percebi a curva fechando e fiz um trade de venda aqui, tá vendo? Ó? Percebam que a curva vai fechar, ó, 0,67, 0,40. Olha eu passando o mouse na época lá da curva, tá vendo? Tudo isso ao vivo com o pessoal. E aí a curva fechando, falei, opa, tá na hora de fazer um trade, né? Vou voltar aqui. Tá na hora de fazer um trade, ó. E o trade deu muito certo. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido as movimentações da curva de juros. Espero de verdade que você tenha entendido essas movimentações e, óbvio, aprofunde. Pegue esses termos, vai no Google, vai estudar, certo? Se você ficou com alguma dúvida, você tem alguma sugestão de vídeo, ou se você quer aprender um pouco mais de como operar isso aqui na prática, né, com a tela compartilhada e tudo mais, dá uma olhada aí na descrição, dá uma olhada no Mosaic Flix, certo? Conto com o seu like, compartilhe esse vídeo
E eu fui.